aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim. E nessa aula a gente vai falar sobre o seguinte, a gente vai falar sobre a corrida armamentista e espacial. Vamos ver como foi essa corrida, essa disputa que aconteceu durante a Guerra Fria. Vamos lá? Bom, primeiro a gente vai dar uma olhada em qual é o nosso objetivo dessa aula. O nosso objetivo é identificar o que foi a corrida armamentista e espacial e as suas principais características. Vamos retomar aí alguns conceitos. Você lembra qual foi a arma utilizada pelos Estados Unidos contra os japoneses no final da Segunda Guerra Mundial? E você sabe qual a nacionalidade do primeiro ser humano a sair da órbita terrestre e do primeiro homem a pisar na Lua? Bom, a gente vai ver que nos dias 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos eles vão lançar duas bombas atômicas, uma em Hiroshima, a outra em Nagasaki, como um contexto que eles diziam de rendição que o Japão deveria ter na Segunda Guerra Mundial. Os objetivos dos Estados Unidos estavam aí bem maiores, já se preconizava a ideia de uma possível divisão, bipolarização do mundo, e os Estados Unidos gostaria de mostrar todo o seu poder bélico e fazer com que todos o temessem. A gente vai ver que o primeiro ser humano a sair da órbita terrestre foi o russo Yuri Gagarin e o primeiro homem a pisar na Lua foi o norte-americano Neil Armstrong. Bom, aqui inclusive nós temos uma imagem de Neil Armstrong que ele vai dizer o seguinte, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Você sabe quem disse essa frase, Quem é esse homem da foto? É o Yuri Gagarin e ele vai proferir essa frase porque ele vai ser o astronauta ao qual vai ser dado o título do primeiro homem que veio a pisar na superfície lunar. Bom, antes da gente falar sobre tudo o que envolvia essa disputa espacial, a gente vai chegar na disputa, nessa corrida armamentista que ocorreu durante a Guerra Fria. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética por áreas de influência, o medo de uma potência, que uma potência tinha da outra, e todos os interesses bélicos que existiam, acabaram desenvolvendo a corrida armamentista. Na verdade, a ideia dessas nações era mostrar uma a outra quem tinha um poder maior. Só que isso assustava muito todo o mundo, porque várias pessoas de várias nações colocavam esse perigo dessa disputa bélica de armas de proporções que poderiam matar milhões e milhões de pessoas como um perigo iminente ao mundo inteiro. Chegamos aqui na nossa primeira atividade. Pessoal, com toda atenção, copia, responde no caderno de vocês essa atividade, daí nós já voltamos para ver se está tudo certo.
Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética por áreas de influência chamou-se Guerra Fria. Nessa disputa ocorreu a corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista? E a gente vai ver que essa corrida armamentista ela foi uma disputa de interesses pela indústria bélica e pelo perigo eminente de uma propensa guerra nuclear. Bom, essa corrida armamentista, essa disputa militar, bélica que vai existir, ela vai colocar essas superpotências com a possibilidade de criar uma bomba atômica com poderes maiores ainda que já haviam sido vistas lá no final da Segunda Guerra Mundial. Em 1952, os Estados Unidos desenvolveram uma bomba de hidrogênio, milhares de vezes mais potente do que aquela bomba atômica que havia sido jogada em Hiroshima e Nagasaki contra o Japão. 3 anos depois, a União Soviética tinha já essa tecnologia. Vão surgir vários protestos no mundo inteiro, de vários grupos pacifistas, não só grupos pacifistas, como de vários outros líderes mundiais que viam essa situação como uma situação bastante alarmante. A gente vai ver que, então, perante tudo isso que estava ocorrendo, cientes de que não era possível resolver essa disputa militarmente devido a esse enorme poder de destruição, tanto que os Estados Unidos como a União Soviética tinham, a gente vai ver que eles vão passar a investir no domínio do espaço, né, a fim de demonstrar esse poder. Inclusive, é importante a gente pensar que toda a tecnologia que vai ser empreendida, tanto na corrida armamentista, quanto na futura e nessa corrida espacial que aconteceu, ela vai ser utilizada para a construção de armas bélicas, de um poderio que vai demonstrar até os dias atuais como os Estados Unidos e, numa atualidade, a própria Rússia tem com relação a um poderio bélico militar. Bom, chegamos aqui na nossa segunda atividade. Pessoal, já voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo.
Vamos dar uma olhada nessa atividade? Quais motivos levaram os Estados Unidos e a União Soviética a iniciarem a corrida espacial? A gente vai ver que o motivo foi levado porque ambas as nações estavam cientes que era impossível resolver essa disputa de uma maneira militar, porque eles tinham um grande poder de destruição nuclear, e com isso eles começaram a investir no domínio tecnológico do espaço, a fim de ver quem tinha um poder maior. Bom, a gente vai fazer agora uma cronologia de como é que foi essa corrida espacial. De um lado, a gente tinha os Estados Unidos que tentavam expor todo esse poder tecnológico aeroespacial, mas a gente vai ter e vai ver que a União Soviética despontou em quase todas as proporções dentro da corrida espacial como uma nação com um destaque maior. Então, em 1957 vai ser lançada a Sputnik 1, que era o primeiro foguete lançado ao espaço. Em 1958 vai ser lançada a Sputnik 2, que inclusive vai ter o primeiro ser vivo que vai ser lançado ao espaço, vai ser nessa Sputnik 2, e inclusive temos uma imagem dela aqui, a cadela Laika. E em 1959 vai ser lançado o Luna 1, que é o primeiro satélite artificial a orbitar pelo Sol e pela Lua, né? A primeira sonda, inclusive, a alcançar a Lua. Vamos ver que no ano de 1961 vai ser lançada a Vostok 1, onde o cosmonauta Yuri Gagarin vai ser o primeiro homem a chegar ao espaço. O termo cosmonauta era o nome que os soviéticos davam aos astronautas. Então, na verdade, é a mesma coisa. Astronauta ou cosmonauta são os indivíduos que vão ao espaço. Em 1963 vai ser lançada a Vostok 6, com Valentina Tereskova, que é a primeira mulher que conseguiu ir ao espaço. E no ano de 1965, Alexei Leonov torna-se o primeiro astronauta a caminhar no espaço. Aqui a gente tem uma imagem da Vostok 1, que é uma cápsula em que o Yuri Gagarin acabou indo ao espaço, o primeiro homem a alcançar o espaço. Bom, do outro lado, nós vamos ver como é que foi essa cronologia da participação dos Estados Unidos dentro da corrida espacial. Olha só, em 1958 foi lançado a Explorer 1, que é o primeiro satélite em órbita. No ano de 1958 ainda, os norte-americanos vão fundar a NASA. A NASA, então, uma instituição que seria responsável por ordenar e criar toda essa tecnologia aeroespacial. Em 1961 vai ser lançada a Mercury Freedom 7 com Alan Shepard, que é o primeiro americano que vai chegar ao espaço. No ano de 1962 vai ser lançada a Mercury Friendship 7 com o astronauta John Glenn, que vai ser o primeiro americano a orbitar pela Terra. No ano de 1967 vai ser lançado a Saturno V, que vai ser um foguete que vai ser usado em várias missões, como a missão Apollo, o Skylab. Até o ano de 1918, esse foguete, que a gente vê uma imagem dele aqui, ele vai ser considerado ainda hoje o mais alto e mais pesado e mais potente, já operado até os nossos dias, até essa data de 2018. Bom, no ano de 1968, nós vamos ver que é lançado a Apollo 7. A missão Apollo, era uma missão que já vinha com um objetivo de alcançar a superfície lunar. E a gente vai ver que a primeira missão do projeto, então, vai ser essa. No ano de 1969, a Apollo 11 vai tornar-se a primeira missão tripulada a descer na Lua, onde nós vamos ter a figura de Neil Armstrong como o primeiro homem que veio a pisar na Lua. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Quero que vocês preencham essa tabela com as informações que estão sendo pedidas. Nós já voltamos para ver se vocês conseguiram preencher ela corretamente.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Preencha a tabela abaixo sobre a corrida espacial, apresentando as conquistas de cada país envolvido. De um lado, nós temos os Estados Unidos, do outro lado, a gente tem a União Soviética. Conquistas com relação à corrida espacial norte-americana. O primeiro satélite em órbita, o primeiro astronauta a chegar à Lua, o foguete, né, mais alto e mais pesado e mais potente até o ano de 2018. Do lado da União Soviética, a gente vai ver algumas das conquistas deles. O primeiro foguete no espaço, o primeiro cosmonauta a chegar no espaço, o primeiro ser vivo que foi ao espaço e a primeira mulher também que chegou ao espaço. Bom, o que a gente viu nessa nossa aula? A gente viu que o mundo vivia a Guerra Fria, e com a Guerra Fria, nós vamos ver que vai existir uma bipolaridade do mundo. De um lado, Estados Unidos com o ideal capitalista, do outro lado, a União Soviética com o ideal comunista. Essas duas grandes potências econômicas e ideológicas naquele momento vão disputar uma série de espaços. Dentre os espaços que União Soviética e Estados Unidos vão disputar, nós vamos ver que vai ocorrer a corrida armamentista e a corrida espacial. O que foi a corrida armamentista? Corrida armamentista foi uma disputa bélica onde essas duas nações elas tentavam travar e mostrar ao mundo quem tinha um poder de destruição de armas destrutivas maior. Só que isso vai acabar causando no mundo todo um sério alarde, pois existia o medo constante de se explodir a qualquer momento uma guerra, né, uma guerra nuclear. Com isso, as duas nações decidem, então, cessar essa disputa militar bélica e iniciar a chamada disputa espacial, a corrida espacial, onde, através de tecnologias aeroespacial, tanto a União Soviética como os Estados Unidos vão tentar ali mostrar ao mundo quem tinha um poder maior. É isso aí. Até a próxima.